lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Vou ler de novo, para ficar mais enfatizado. Dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Assim tá, irmãos. O que nós vamos falar hoje, amados, é sobre a semeadura, né? Como nós devemos semear, como nós somos orientados a semear na palavra de Deus. O texto que nós lemos é uma parábola de Cristo falando aos discípulos, né, as pessoas que ali estavam ali ouvindo, sobre o reino de Deus. Ele dizia que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Você vê que Cristo ele fala isso, ele diz: o homem lançou a semente sobre a terra, e depois que ele lançou a semente sobre a terra, ele foi dormir. Então ele lançou aquela semente e depois ele esqueceu aquela semente ali, ele não se preocupou com ela. E a Bíblia diz que depois dele semear, e depois ele dormir e levantar-se de noite ou de dia, ele viu que a semente ia brotando. Aquela semente que ele lançou foi brotando, não sabendo ele como. E é exatamente assim acontece, amados, no reino de Deus, com tudo aquilo que nós semeamos em Deus. Sejam coisas materiais, sejam coisas espirituais. Coisas materiais como uma oferta, como um dízimo, né? Coisas materiais como uma esmola, como ajudar alguém, né? Ou coisas espirituais como a própria fé, que nós semeamos para alcançar algum milagre da parte de Deus, alguma bênção, alguma vitória da parte de Deus. Nós semeamos, a Bíblia diz que nós semeamos com lágrimas. A Bíblia diz que aquele que leva a semente andando e chorando voltará consigo trazendo, alegre, regozijante, trazendo consigo os seus molhos ou os frutos, da sua colheita, que ele semeou em lágrimas. O processo de amadurecimento, daquilo que nós semeamos, ele acontece de uma forma que nós não entendemos muitas vezes, nós não percebemos. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6, se eu não me engano, ou 4, mas você vai encontrar no capítulo 11 de certeza. A palavra do Senhor dizendo assim, como tu não sabes como se forma o vento, como se formam os ossos, no ventre da que está grávida, a criança, e nem sabes o caminho do vento, não sabes também as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por isso, nós semeamos algo, nós não sabemos como aquilo ali vai brotar. Muitas vezes nós semeamos crendo, esperando o resultado, mas nós não sabemos como aquilo acontece. Nós não sabemos quando nós vamos colher, em que tempo, em que momento. Às vezes pode demorar um ano, às vezes pode demorar 2, pode demorar poucos dias, mas a Bíblia diz que nós colheremos. E a Bíblia diz que aquele que semeia muito também colherá, e aquele que semeia pouco também colherá.
E nós colheremos exatamente aquilo que nós semeamos. Esse será o resultado da nossa colheita, aquilo que nós semeamos. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Uma coisa, amados, que nós devemos aprender na palavra de Deus é que se nós nos preocuparmos com as dificuldades, nós poderemos perder a oportunidade de semear algo que Deus deseja que nós colhamos. Ou seja, a vontade de Deus, amados, é sempre que nos abençoar, é sempre de nos fazer prosperar, não só por nós mesmos, mas porque Deus deseja alcançar outras pessoas com aquilo que Ele nos abençoa, com aquilo que Ele nos multiplica em nossas vidas. Se você olhar para o milagre, o segundo milagre de Jesus, quando Ele multiplicou os pães, Ele vai dizer aos discípulos, eles estavam ali, Jesus já estava há 3 dias ensinando a palavra, Ele disse para os discípulos: vou testar a fé desses homens. E Jesus olha para eles e diz: quantos pães tens? Ele diz: temos 7. E ali Jesus resolve ali multiplicar aqueles pães. Ele pergunta aos discípulos sobre os pães. Eles primeiro dizem: de onde acharemos tantos pães para essa multidão? E aí Jesus pergunta: quantos pães tens? Ele diz: 7. Eles pegam aqueles pães. Jesus pega os pães, apresenta e multiplica aqueles pães. Aqueles pães são distribuídos e alimentavam aquela multidão. Logo em seguida eles saem dali para outro lugar, e Jesus com eles no barco pergunta novamente sobre o pão, e eles falam que haviam esquecido e tinham deixado somente um pão no barco. Quando Jesus fala sobre o pão, eles se acham culpados de uma certa forma, ou preocupados. Eles dizem para Jesus, eles dizem consigo mesmo, isso está no capítulo de número 8 de Marcos, e eles falam, eles sentem aquilo consigo mesmo, como se eles tivessem retido aquilo que eles deveriam ter dado, porque eles deixaram ainda um pão lá dentro do barco. E aí eles falam consigo mesmo e dizem: ele está falando conosco do pão, é porque nós não temos pão, é porque nós guardamos somente um pão aqui dentro, não levamos tudo. E aí Jesus corrige eles e alerta eles sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em outro, esse texto está escrito: o fermento dos fariseus e de Herodes, que eles não se contaminassem com aquilo. E aí Jesus diz para ele: olha, vocês não lembram, da primeira vez, quantas pessoas eram? 5.000 pessoas, se eu não me engano. Jesus multiplicou ali 12 cestos cheios de pães, 12.000 cestos, para toda aquela multidão. E aí Jesus fala: e vocês não viram agora quantos eu multipliquei? Então o problema não era o pão em si, mas aquilo que havia no coração deles, que retia aquilo que eles deveriam ter dado de bom grado, generosamente ou gentilmente, ter estendido a mão, como disse a palavra do Senhor, que Ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então Cristo, Ele não se poupou, Ele entregou-se completamente, assim como nós também completamente, em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida, completamente, também nós temos que ser curados e sarados, para também poder abençoar e levar a bênção de Deus a outros lugares. Jesus, Ele não poupou-se a si mesmo, mas Ele espalhou tudo o que Ele tinha, Ele deu tudo o que Ele tinha, Ele entregou tudo aos pobres. A Bíblia diz que os pobres são todos aqueles que não conheciam o Evangelho de Cristo, e Ele espalhou a todos. Os pobres não eram só aqueles que viviam mendigando, ou que não tinham muito dinheiro, não, eram todos eram pobres, porque ninguém
Todos necessitavam de salvação, ninguém tinha salvação. E aí Jesus deu a todos e a sua justiça permaneceu para sempre. Este é um princípio também para nós, de que também nós devemos espalhar aquilo que nós temos, em todas as direções que Deus nos dá. Muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de abençoar, mas nós perdemos a oportunidade, e aquela oportunidade ali já foi. E Deus às vezes Ele nos franqueia outra oportunidade, e nós precisamos aproveitar a oportunidade para semearmos aquilo que Deus nos tem dado. Nós sabemos que a bênção de Deus ela não é especificamente para nós, mas ela é por um propósito maior. Você vê ali José no Egito. José foi abençoado por um propósito de Deus, mas até onde isso ia? Qual era a amplitude dessa bênção? A amplitude da bênção na vida de José era para todo o Egito, para toda a sua família, para todas as pessoas que viviam naquele tempo. Então José era um instrumento da parte de Deus. José era um homem com o propósito de Deus para levar uma semente que ele semearia, e essa semente seria um grande reino, um grande projeto de Deus, uma grande obra, algo que alcançaria multidões. E José tipifica a Cristo também nas Escrituras. Há tantas semelhanças entre José e Cristo que acho que dá mais de 20, ou aproximadamente isso aí. São tantas as semelhanças. Mas, enfim, voltando aqui para o texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é semelhante a um homem que lançasse a sua semente sobre a terra. E nós, no reino de Deus, amados, nós temos esse papel, este ministério da parte de Deus, de semear no reino de Deus, de semear a boa semente, a semente que Cristo nos entregou, e dormisse e se levantasse à noite ou de dias, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A semente que nós semeamos, amados, ela precisa brotar, ela precisa produzir fruto. Mas uma semente, amados, para ela produzir fruto, seja na terra onde você joga, onde você semeia, acho que todo mundo, quase todo mundo, deve lembrar daquela vez que a gente estava na escola e a professora disse para pegar um feijãozinho e colocar ali num algodão molhado, ou num copo, e aquele feijãozinho brotasse, e depois disse como é que funcionava. Algumas pessoas receberam ali 3, 4 grãos de feijão, e você vê que alguns feijão brotaram e outros não. Por que não brotaram? Porque a semente não morreu. Lá em João capítulo 12, versículo 24, Jesus fala o seguinte: se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. A nossa semente precisa morrer para ela produzir frutos. Ou seja, aquilo que nós contribuímos, aquilo que nós semeamos, falando hoje de oferta missionária, mais especificamente, trazendo isso como exemplo, ou ofertas alçadas, ou outras coisas que nós possamos contribuir com uma cesta básica, aquilo que nós semeamos, amados, precisa morrer para nós. Assim como Abraão, que Isaac morreu para Abraão. Por isso que Abraão entregou Isaac, porque ele creu, e a Bíblia diz figuradamente, está lá em Hebreus, figuradamente Abraão viu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Então ele teve essa imagem, ele trouxe isso ao seu coração, a sua fé creu dessa forma, por isso ele levou Isaac como morto para ele. A sua semente morreu naquele momento. Deus ele deu uma oportunidade a Abraão de semear algo extraordinário, e isso lhe ficou imputado como justiça, porque a semente que o Senhor lhe pediu, ele não entregou, mas ele entregou. E a semente que o Senhor o pediu era a semente da promessa, irmãos. E ele não voltou atrás, mas ele foi e entregou Isaac. Isaac já havia morrido no coração de Abraão.
mas estava vivo pela fé de que Deus o ressuscitaria. Se a nossa semente que nós semeamos não morrer, ela não produz frutos para nós. Você pode dizer que você semeia no reino, mas você não prospera, você não é abençoado, você não vê as suas finanças sendo abençoadas, você não vê os seus negócios sendo abençoados, você não vê aquilo se multiplicando nos seus celeiros, você não vê o resultado daquilo que você semeou, porque a sua semente não morreu. Você deu, mas você deu com dor no coração. Você deu, mas você deu com receio. Você deu, mas como Cristo disse, dá com a tua mão direita para que a esquerda não veja. Ou seja, você deu com o senso, ou a consciência de contribuição, mas o seu coração não tem esse desejo. Uma coisa é a palavra de Deus estar na nossa mente por conhecimento, outra coisa ela está no nosso coração por entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Como algo que dá frutos. Se nós não conhecermos, amados, esses princípios de Deus, se nós não olharmos e atentarmos para isso, amados, as sementes que nós semearmos, elas nunca produzirão frutos. Que tristeza é um lavrador, ou nós mesmos, semearmos alguma coisa que nós desejamos tanto, que cresça e produza frutos, e nós não podemos colher aqueles frutos. Uma árvore no quintal, há muito tempo desejando ver os frutos, e esses frutos nunca vieram, nunca surgiram, ou deu uma praga e aquela planta morreu, e toda a esperança se foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus, amados, Ele espera de nós é justamente um coração generoso. Um coração generoso para com Deus. Deus não necessita de dinheiro, Deus não necessita de bens, Deus não tem carência de glória, de louvor, de adoração, porque tudo isso no céu é em abundância, irmãos, isso não para. E por que então que Deus estabeleceu isso? Por que então que Deus fala de ofertas da sua palavra? Por que Deus então fala de dízimos? Por que Deus então fala de contribuições, de várias coisas? Há um escritor, que eu não lembro o nome, ele fala o seguinte, ele diz, olha, os textos sobre finanças, sobre dinheiro na igreja, eles são maiores do que se fala de fé, são mais em números do que se fala de oração, são mais em números do que se fala de coisas que nós julgamos muitas vezes serem somente espirituais, mas nós então percebemos que aquilo que Deus ele fala de semear, e muitas vezes ele associa isso, Paulo associa isso à contribuição, porque ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo número 10, se não me engano, aquele que dá semente é o que semeia. Multiplicará a vossa sementeira. Aquele que dá semente é o que semeia. E pão para alimento, para comer, também multiplicará a vossa sementeira e os frutos da vossa justiça. Esse texto de semear, mas está no contexto de uma contribuição dos coríntios. Deus ele não separa essas coisas estão muito unidas, elas estão muito juntas. Tanto é que Cristo diz assim, que uma das coisas que mais atrapalha o homem era justamente ele se render às riquezas, era justamente ele se render a Mamon. Por isso Cristo fala, ele poderia falar de outro Deus, de outras coisas, mas ele disse aos discípulos, à igreja que estava ali, aos homens que estavam ali, e a nós como igreja, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. E muitas vezes é isso que acontece. Nós trabalhamos demais, nos esforçamos tanto para conseguir muito, e a Bíblia diz lá em Ageu, e esse que veio o pouco. Por que, amados? O pouco com Deus transforma-se em muito, e o muito sem a bênção de Deus, sem a semeadura correta, se torna pouco. É isso que diz a palavra de Deus. Por isso que em Ageu, o dinheiro que eles metiam no saco
saco era como um saco furado e eles perdiam, porque eles não semeavam de forma correta. Eles não davam a Deus de forma correta. Malaquias também fala sobre isso. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. E eles diziam: em que te roubamos, Senhor? Porque não era o problema de se ofertar ou se dizimar, mas era o problema de honrar a Deus com isso. E novamente, voltando aqui, porque então, se Deus não tem carência de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, Ele pode mandar alguém entregar uma grande oferta e transformar tudo aquilo que a gente ora tanto tempo para alcançar, né? Deus ele pode levantar alguém para fazer, enfim, Deus não precisa, Deus é dono do ouro e da prata. Por que então Deus estabeleceu essas coisas? Para nos abençoar, irmãos, para nos fazer prosperar, para que tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós, como redimidos, que éramos escravos do pecado, mas Ele conquistou para nós sermos vitoriosos e abundantemente, prosperados. Ele conquistou para que a gente pudesse viver a totalidade de tudo isso, a plenitude de tudo isso. Mas nós não alcançamos a plenitude, amados, se as nossas mãos são fechadas para semear. Se o nosso coração é receoso para dar, se o nosso coração é receoso para contribuir na obra de Deus, mas nós às vezes achamos o seguinte, que nós devemos contribuir quando é uma boa causa, nós devemos contribuir quando nós sabemos aonde o dinheiro vai ser aplicado, né? Vamos construir um templo, todo mundo, isso é bom, mas ainda não é o correto, amados, porque o correto é honrar a Deus. Se nós olharmos para a oferta, da Maria de Betânia, Jesus disse que aquilo que ela fez nunca seria esquecido e seria sempre lembrado aonde o Evangelho fosse pregado. E aquela mulher, ela entra onde ali os discípulos estavam reunidos, ela tem um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, que custava um ano de trabalho de um trabalhador. A diária de um trabalhador era 1 denário. E durante um ano, 300 e tantos denários, aproximadamente era o valor que se compraria aquele perfume. Então era um perfume caro. Porém, aquela mulher, ela pega aquela oferta e ela quebra aquele vaso, ela derrama ali nos pés de Jesus, ela unge, na verdade, Jesus, ela unge a Jesus em um ato ali profético, porque representava nos Salmos aquilo que aconteceria com Cristo. Ele foi ali ungido com o poder de Deus, e naquele momento aquela mulher, ela realiza uma ação que ficou marcada para a história, porque Deus diz assim: eu honrarei aos que me honram. Veja a honra desta mulher, ela não foi honrada tanto quanto os outros discípulos e apóstolos. Ela teve uma honra que ninguém teve. Por quê? Porque ela fez uma ação para com Cristo, e Jesus não disse isso de outra pessoa, Ele disse isso dela. Ninguém esquecerá o que esta mulher fez, e o que ela fez será levado em todo lugar onde o Evangelho for pregado. Essa honra Jesus deu a esta mulher por causa da sua oferta. Ela não ligou para o valor da oferta, ela não ligou para o preço, mas ela entregou tudo a Cristo. E creio que se ela tivesse mais vasos, ela quebraria todos quanto ela tivesse, ela daria a Cristo. E muitas das vezes nosso coração é receoso para dar, para abrir a mão e para abençoar. Deus, Ele nos tem abençoado, irmãos, e tudo aquilo que nós temos, foi por meio da redenção em Cristo que nós alcançamos. A nossa vida era para ser uma vida de miséria, uma vida de desgraça, uma vida de dificuldades. Muitos aqui, eu posso dizer por mim mesmo, se não fosse Cristo, a minha vida, irmãos, a minha vida não era assim. Eu não tinha perspectivas de vida, eu não tinha perspectiva de uma faculdade. Para você ter uma ideia, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia a diferença entre um vestibular e uma faculdade. Não sabia distinguir essas duas palavras. Acho que era vestibular e não lembro se era vestibular e faculdade. Não, era vestibular mesmo. Não sabia que diabo era vestibular, era uma prova que fazia para entrar na universidade.
sabia. E isso era uma das coisas, tem muitas outras coisas que eu não tinha conhecimento nenhum. Mas Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos fez claro todas as coisas, a luz veio ao mundo, né? E o Senhor trouxe essa luz para que nós fôssemos iluminados por ela, para que a nossa vida começasse a ter uma clareza daquilo que Deus Ele quer nos dar. Na verdade, o Senhor nos traz para a sua luz, para que nós não andemos mais em trevas, né? Então Ele quer que a gente ande na luz dele em todas as áreas da nossa vida. O texto da palavra de Deus que nós lemos, irmãos, ele diz assim: a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Nós não sabemos como, irmãos, mas a semente que nós semeamos, com o coração agradecido a Deus, ela brotará. E nós colheremos os frutos. Agora, se nós sentirmos no nosso coração, né, um receio, é melhor não contribuir. Porque Paulo diz assim, né, cada um contribua conforme o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia diz que aquele que empresta, aquele que dá ao pobre, mas ele empresta a Deus, para você ter uma ideia. Deus ele toma para si, ele diz, Deus, você está vendo como Deus ele quer abençoar as pessoas? Só existe um jeito, irmãos, de Deus alcançar pessoas, é por meio de homens e mulheres, é por meio de pessoas. Então Ele nos abençoou para que nós abençoássemos outras pessoas. Para que a esmola chegue no pobre, para que ele possa ser abençoado, é preciso que haja alguém que abra a mão e dê a ele. Porque Deus precisa que alguém faça isso. E Ele diz na sua palavra, aquele que dá ao pobre, Ele empresta a mim. Sou eu que vou repor aquilo ali, sou eu que vou dar multiplicadamente a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que Deus nos dá, irmãos, é a oportunidade para nós abençoarmos e para nós prosperarmos e para nós cumprirmos principalmente o propósito de Deus, que é maior do que nós. É maior do que nós. Por isso o grão de trigo, como disse Jesus, se ele cair em terra, não morrer, ele não produz fruto, ele precisa morrer. Então a oferta que eu tenho, a bênção que eu tenho, se eu quero abençoar alguém, se eu quero dar a alguém, eu preciso então fazer com que essa oferta ela morra para mim. Eu não preciso dar, eu não tenho que dar e ficar preocupado com isso, se vai me faltar. Porque a Bíblia diz lá assim, aquele que dá semente é o que semeia e também o pão. Então ele diz assim, ó, uma coisa é semente e outra coisa é o pão. Uma coisa é a semente que o Senhor nos dá, uma coisa é a semente que Ele te dá e outra coisa é o pão que Ele te dá. Semente significa abençoar, semear, produzir, né? Semear mesmo no sentido da palavra. E pão significa o quê? Provisão. Significa que uma coisa é semente e outra coisa é provisão de Deus. Significa que uma coisa é para você dar e outra coisa é para você receber de Deus. Então Ele dá a semente, mas Ele também dá o pão. Então não se preocupe se as sementes acabarem. A Bíblia diz logo em seguida, Ele multiplica a sementeira. Porque uma coisa é a semente, outra coisa é o pão, né? A semente significa que não é nossa, ela é de Deus. A semente é de Deus, ela não é nossa. Porque quem dá a semente é Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Então você vai andando e semeando, e Deus vai logo atrás de você lhe dando semente. Tome mais semente, tome mais semente, mais semente, mais semente, mais semente. E a sementeira vai se multiplicando conforme você vai levando a semente para um e para outro. Olha aqui uma semente, olha aqui duas, três. Deus ele vai multiplicando e lhe dando mais semente. Mas ele diz também assim, e pão para o sustento. Louvado seja Deus. Então não se preocupe, amados, porque se você semear, Deus ele não vai deixar faltar o pão.
E isso é uma promessa, é uma palavra de Deus. Lembre de Elias, né, e daquela viúva. Ela só tinha um bocado de farinha. E os cavaquinhos ali para, né, fazer a fogueira, né, a panela, e fazer o bolinho, ela comer, com o filho dela não comer. Mas o Senhor abençoou a vida dela como, irmãos? O Senhor disse: aquilo ali não vai ser mais o seu pão, aquilo ali vai ser a sua semente. Você vai semear o profeta, e aquilo ali se tornará em sustento para você e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho ouvido vários testemunhos, né? O pastor Gildo aqui já contou muitas vezes, né? Inclusive, eu lembro que uma vez o sogro do pastor Gildo disse para ele, né, que se faltasse o pão na casa dele, né, ele dava o dele, mas não deixava ele sem. E eu creio que isso tem sido um aprendizado ao longo da vida do pastor Gildo, porque é um homem que fala muito de semear. É um homem que fala muito de dar generosamente, e eu tenho visto isso, não só ouvido, mas eu também tenho visto isso, né? Os testemunhos na missão, e que muitas vezes não tinham nada, somente tinha aquilo que era deles para aquele dia, mas as pessoas chegavam, eles davam, e Deus restituía, e Deus vinha e dava em abundância. Louvado seja Deus, porque Deus ele multiplica mais a nossa sementeira. Quando nós não temos, Deus ele traz, né? Deus ele nos dá, nos multiplica, e não falta nem a sementeira e nem o pão. Não falta o seu trabalho de semear, e também não falta o seu sustento para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de semear, porque ao tempo de Deus nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, a gente não pode desfalecer, a gente precisa ser perseverante naquilo que nós semeamos da parte de Deus. Veja que a semente vem de Deus. Se você não semeia, Ele não lhe dá mais semente. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque a semente que a mulher tinha, a viúva de Sarepta, né, era a única coisa que ela tinha para comer. Mas Deus transformou aquela semente, quando o profeta disse para ela: olha, vai primeiro, prepara para ti. Precisava um bocado de farinha, uma mãozinha, né? Só aquilo ali. E o Senhor disse assim, ó, pelo profeta, né? Vai, faz primeiro para mim, e depois para o teu filho. E aí nós temos que ter cuidado de não estarmos comendo a semente que Deus nos deu. Porque muitas vezes tem gente que vai comer o pão que Deus deu, que é o sustento, e ainda vai comer mais a semente que era para ele ter semeado para os outros. E isso a gente não pode, mas a gente precisa aprender a semear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de semear. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires tua mão, pois tu não sabes a que produzirá frutos, se esta ou se aquela. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o verás. Significa que aquilo que você semeou retornará para você. Aquilo que você semeou retornará em colheita para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala lá em Timóteo que o trabalhador que trabalha, que lavra a terra, que produz os frutos, que planta, a Bíblia diz que ele é o primeiro a colher os frutos. Eu já tive o prazer de colher os primeiros limões da minha casa. Maravilha, fazer um suco do pé, né? Pegando ali direto, não caiu nem no chão, não pegou nem agrotóxico nem nada. A limonada é a melhor que existe. E assim as outras coisas de Deus, amados, que Deus tem para nós. Creio que seja somente essas coisas da parte de Deus para nós nesta noite. O Senhor disse a Noé, no capítulo 8, no versículo 22 de Gênesis: enquanto houver terra, enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, dia e noite, não cessará, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos o tempo inteiro na nossa vida para semear e colher.
Semear coisas boas, colher coisas boas. Semear aquilo que é agradável a Deus, colher também aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é o desejo de Deus para nós. Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra das nossas mãos. Aquilo que nós damos, Deus ele nunca esquecerá. Deus nunca vai esquecer. Deus nunca vai esquecer. Só para finalizar, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Versículo 9 e 10. Conforme está escrito, espalhou, deu aos povos, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Jesus, quando estava ali na frente do templo, ou ali em Jerusalém, a Bíblia diz que ele parou na frente do templo. E ele olhava ali o gasofilácio, e ele via as pessoas trazendo as ofertas. Ele viu que muitos ricos chegavam ali e depositavam a sua oferta, mas a Bíblia diz que eles depositavam daquilo que lhes sobrava. Mas veio uma viúva pobre e deu tudo aquilo que ela tinha. A Bíblia diz que ela deu da sua penúria, da sua pobreza, de tudo que ela tinha, ela pegou e entregou graciosamente a Deus. E o Senhor Jesus, quando viu aquilo, ele disse: olha, aquela mulher ela entregou mais, ela deu uma oferta maior do que os outros empresários ricos, homens grandes, de muito dinheiro na terra entregaram. Por quê? Porque comparadamente com aquilo que eles tinham de saldo bancário, eles davam o mínimo. Comparado ao que eles davam com o que eles tinham, era pouco. E a mulher viúva, comparado ao que ela tinha, com o que ela deu, foi tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro que um homem escondeu no campo, e ele foi e vendeu tudo por aquele campo, para ficar com aquilo ali. Quanto custa o reino de Deus, irmãos? Custa tudo de nós. O reino de Deus, ele custa tudo de nós. Por isso Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se o teu dedo, tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Porque o reino de Deus, irmãos, ele custa tudo de nós. Porque Cristo, ele entregou tudo. Nós não precisamos pagar nenhum preço, mas ele custa tudo. Porque Deus, ele entregou tudo em nossas mãos, e ele requererá também tudo de nossas mãos. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos louvar a Deus e honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Esta oferta hoje é uma oferta missionária. Então abra o seu coração, não porque é missão, mas porque você deseja hoje honrar a Deus. Honrar a Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas você deseja hoje honrar a Deus e semear em boa terra, semear a boa semente, semear a semente que o Senhor lhe deu. E você seja então abençoado em nome de Jesus. Amém?